Olá pessoal, muito boa noite. Vamos para mais uma live aí em conjunto com o professor Gustavo, né, com as análises de obras literárias da UFO. Esse é o nosso Café Humanas, né? O professor Gustavo acabou de entrar aí e, como sempre, né, ele deve fazer aquela entrada fenomenal. Vamos lá. Vai rolar hoje. Só o Gustavo mesmo. Tá entrando. Vamos ver se a internet dele hoje tá tranquilo. Minha internet semana passada deu problema pra caramba. Professor Rodrigo, sempre te incomodando nas suas falas iniciais, né? Perdoe, mas eu tenho que entrar o melhor estilo Julian para você. Hoje foi de faixa amarela. Boa noite. Isso é bom demais, é um clássico. Estava me ouvindo mal na última live, estava travando. Hoje eu vou usar o Wi-Fi, então. Eu usei o 4G e isso fica melhor dessa vez. Beleza. Essa semana, eu estava até comentando com o pessoal aí que estava entrando. Essa semana eu tive um problemão aí com o Wi-Fi também, cara, na terça-feira. E a gente dando aula online não pode dar problema com Wi-Fi, né? E acabou que eu tive que usar o meu 4G também, a coisa, né, até consegui, mas internet falhou essa época, a gente tá lascado. Tá. Ó, vivemos seguinte, dela, né? Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está entrando. Espero Boa que o noite a áudio, o todos. vídeo esteja bem, né? Qualquer problema, vocês avisem, por favor. Antes de começar a live, eu gostaria só de dar aqueles recadinhos que são clássicos, né, Gustavo? Primeiro, Sim, faz que parte. essa live é uma live solidária. A gente está fazendo assim em parceria aí com o Colégio Marista, porque o Colégio Marista está ajudando a gente a recolher os donativos, né? Então é uma forma da gente discutir um pouco aqui alguns temas importantes para o vestibular e de preferência ajudar as pessoas aí que estão precisando, né, desse apoio aí de estudo e de repente a gente conseguir ajudar em alguma instituição. Essa semana é a Escola Infantil Catarina Cetadini, das Irmãs Ursulinas. O que elas estão pedindo? Elas estão pedindo leite, tá? Então, quem puder contribuir será muito bem-vindo, tá? A doação é feita na porta do lado do colégio, né? Ali na recepção mesmo, você não precisa nem descer do carro, pode ser naquele esquema drive-thru, né? Que hoje está muito em moda aí, a gente estava até comentando sobre isso aí na live passada, justamente para não ter esse problema, né, da contaminação, então é tudo tranquilo nesse sentido. De segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã, se você precisar ir pela manhã, e das 14 às 17 para quem precisa ir à tarde, tá? E hoje também, para concluir, Gustavo, a gente tem mais um recadinho. A gente teve a ideia de fazer um sarau online, né? Durante essa semana eu convidei alguns alunos aí nas aulas que eu entrei ao vivo, um sarau online no próximo sábado, né? Colégio Objetivo aí, mandando um abração pessoal do Objetivo de Tuverava, né? Saudade desse povo aí, Saudade de viu? vocês. Um abraço para todo mundo aí. E aí, no sábado agora, dia 15, né, Gustavo? Não, 16. Dia 16, sábado. né? Próximo sábado agora, às 3 horas da tarde, que é para não chocar com as lives dos grandões, né, cara? Porque a gente agora está disputando com a Ivete Sangalo. Então, por exemplo, a gente está com complicado. 2 a mais que a Ivete Sangalo na live dela. Estamos liderando. Então, ó, sábado que vem vai ser um sarau online. A gente vai usar o aplicativo Zoom. Então, só para explicar para o pessoal aí que ainda não está, né? É bem simples. A gente só pede para fazer uma inscrição. Como é que é essa inscrição? Por exemplo, no meu perfil do Instagram, lá na bio, lá naquela descrição, o que você vai fazer? Você vai chegar ali, tem um link. Você vai clicar nesse link. Esse link vai te levar diretamente para um grupo de WhatsApp, que é o grupo só para o sarau. Se você quiser só participar, só assistir, você é mais do que convidado, é só você entrar no grupo. Por quê? Porque no sábado mesmo a gente vai mandar o link para que você possa participar da reunião, tá? Então tem isso. E segundo, se você quer ler um texto ou tocar uma música, você está mais do que convidado também para o nosso sarau. Eu vou ler um texto meu, o Gustavo vai ler dele, o Myron, que acabou de entrar. Um abração, Myron.
Daqui a pouquinho eu vou falar da sua surpresa aí, Mário. Inclusive, eu tenho que te Tá? enviar os meus, né? Eu não enviei. Exatamente. E a galera que vai participar tem que enviar para você, não é isso? Isso, é isso aí, Gustavo. Ainda bem que você me lembrou, cara. Nesse link que está na minha bio, você vai clicar, vai te direcionar pro grupo que é para fazer a inscrição. Se você vai ler um texto, o que você vai fazer? Você deixa o seu nome e o texto. Se você não quiser expor o texto lá no grupo, que lá está todo mundo, você pode, lá no grupo mesmo, me mandar inbox. Por quê? Porque eu estou organizando para fazer um e-book com todos os textos, né, que serão lidos e as letras de músicas que serão tocadas lá também, né? Então, assim, porque eu já fui muito em sarau, que às vezes o cara lia um texto lá, cara, eu queria muito aquele texto, só que, como é assim, o pessoal não disponibiliza, às vezes, em algum sarau, né? Em um ou outro sarau não disponibiliza, a gente fica meio a ver navios. Então, mais do que convidados, mais democrático, que... inclusive, né? Impossível ser mais democrático, porque todos podem participar, Sim. todos podem só assistir, nós vamos disponibilizar os textos, os áudios para as pessoas, quer dizer, é cultura mesmo, né? Uma tentativa mesmo de levar esse espaço para que as pessoas que gostam, que querem interagir conosco, acho que vale a pena todo mundo participar, né? Isso, e vai ser uma tarde muito gostosa, né, Gustavo? Uma tarde de sábado, que a gente vai falar de poesia, que a gente vai ouvir música, que a gente vai trocar ideia, então é muito gostoso. Vamos ver, se der tudo certo, de repente a gente traz isso pro presencial lá na frente, né? Que a gente precisa desses espaços aqui na cidade, né? É um sonho nosso já de muito tempo. Ensaiar, né? eu vou estragar algumas músicas aí do Engenheiro do Havaí. Não, cara, vai preparando aí que se não der para esse agora, você já prepara para o próximo, que vai ter outro, eu acho, hein? O pessoal eu acho que eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de fazer Será? isso com os nossos cantores. Ó, o Rafael mandou um abraço aqui, ó. Professor Rafael de Geografia em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Pessoal, quiser ir comentando aí de que cidade está assistindo, né? Pra gente depois divulgar aí. É bem bacana isso, né, Gustavo? A internet permite essas coisas. É legal. Né? Ó, eu acho que... falta um último recado. Desculpa aí, hein, Gustavo. Depois eu vou deixar você falar pra caramba. Professor Myron Angel, né, que tem um projeto circulando, que quem não conhece, depois vai lá no Instagram que consegue estragar umas músicas também. Vamos estragar tudo, então, Mário. Ele até escreveu aqui, ó, massa essa ideia. E falou que consegue estragar. Professor Myron, né, ele muito gentilmente cedeu um livro que é um livro muito bonito, muito bem feito, que conta um pouco da história do Circolando. Gente, quem não conhece o projeto Circolando, por favor, entrem lá no Instagram do Myron. Ele está disponibilizando alguns vídeos também no YouTube, de malabares e tal. Isso é muito bom para as crianças que estão aí, né, em quarentena e tal. Ele tem algumas coisas muito bacanas nesse sentido. E ele disponibilizou um livro do Projeto Circulando, o livro ficou muito bonito, eu inclusive comprei o livro já fiz questão, porque é um livro muito bonito. Muito legal, o trabalho que ele faz é muito interessante. Né? É muito bonito, é muito bonito. E ele disponibilizou e a gente vai sortear. Eu deixei para postar assim, ó, na hora que eu estava entrando, eu até atrasei um pouquinho para entrar, porque minha internet deu uma bugada. Eu já postei lá no meu Instagram, já tem lá a imagenzinha do sorteio. Então, por favor, participem, porque o livro é muito bonito. E apoiem aí o projeto, que é um projeto muito bacana aí do professor Myron, né? A Bruna aqui falando, ó, já assisti um aulão seu aqui em Uberaba, fera demais. Bruna, obrigado, um abração. Hoje é a sua internet que tá ficando, hein? Olha quem entrou, né? O Thales, rapaz, vamos o Thales, saudade do Thales. Então, cara. Nosso baixista, né? Nosso baixista lá, da banda The Milps. Aqui, ó, fiz até questão aí, Thales, ó. Tava com tanta saudade que eu tomei café na caneca do The Milps esses dias. Aí, Thales, em homenagem a você, tô tomando boldo. Ali, ó, professor Valente aí de capoeira acabou de entrar também. Amigão nosso também, cara, gente boa, tem um projeto muito bacana. Professor, ó, o Zé Alfredo entrou, um abraço, Zé. Professor Gustavo, a obra é, né, uma obra muito querida por nós, o Cortiço. Por favor, contextualize, já deu o pontapé inicial. Muito bem, obrigado, William Bonner, por me dar essa deixa.
Hoje nós vamos falar do Cortiço. Cortiço é uma obra de Aloysio Azevedo, finalzinho do século XIX, né, 1890, então alcança tanto o período ali do início da República, mas esse início é bem mais no papel do que na prática, porque o que ele retrata é bem o surgimento da favela. Então, antes de falar da obra, um pouquinho antes da obra, bloqueio continental de 1806, aí, decretado por Napoleão Bonaparte, promove em 1808 a fuga da família real para o Brasil. E como eles não tinham como morar, porque foi uma fuga não planejada, uma vinda não planejada, o que aconteceu foi que as casas do Rio de Janeiro foram desapropriadas e entregues para esses moradores europeus. E aí, então, surge a favelização do país nesse momento, né? Então, as pessoas vão morar no pé do morro, como agregadas, e esse estado sociológico de agregado, ele vai aparecer lá no Dom Casmurro, por exemplo. José Dias morava de favor como agregado na casa de Bentinho. Vai aparecer em Memórias de um Sargento de Milícia, em 1852, 53, em que o próprio Leonardinho vai morar com a Vidinha. E aí, então, essa ideia de morar em habitações coletivas, pessoas que estão com dificuldades financeiras, ou migrantes nordestinos, em busca ali no grande centro, né, na capital do país, foi a tônica do Luiz de Azevedo. Ele é do Ceará, ele veio fugido do Ceará, o autor veio fugido porque ele escreveu uma obra, O Mulato, em que ele coloca os padres como assassinos. Então, para ele não morrer lá, ele veio para o Rio de Janeiro, e veio trabalhar como cartunista, como jornalista, e depois como literato, né? O que acontece? Ele fez um laboratório, muito importante falar isso, para entender o aspecto de fotografia verossímil do texto. Ele morou por 15 dias num cortiço, e nesses 15 dias ele conheceu pessoas. Ele fazia, quando voltava para sua casa, bonecos de papelão, colocando o nome e as características físicas e psicológicas. Olha só, então, cara. Ele montou um enredo. O enredo é para mostrar que o romance que ele está criando, quando eu falo romance, que não tem a ver com o amor, né? Romance em francês é obra literária, né? Então, esse romance, ele tem a ver com o que a gente chama de romance experimental. Por que é experimental? Ele está fazendo uma experiência sociológica e, junto com a história, que daqui a pouco nós vamos sintetizar, ele vai colocar as teorias do século XIX que estavam em voga nesse momento. Então, nesse momento, falava-se muito de marxismo, vou deixar para você comentar aí, ó. Marxismo, positivismo, determinismo, psicanálise, evolucionismo, eugenia, né? Tínhamos Durkheim, Weber. Então, esse pessoal, pós-revolução industrial, eles estudaram a sociedade em suas transformações, e esses estudos foram copiados pelos literatos. Então, essa obra, ela é justamente um painel que tenta comprovar essas ciências e validar essas ciências dentro do enredo, como se a vida biológica fosse necessária para a gente compreender a vida social. E nós vamos ter uma série de preconceitos, uma série de coisas, porque quando se usa biologia nas ciências humanas, a validação experimental numa ciência que não é experimental, ela vai gerar uma série de efeitos colaterais. Quer comentar alguma coisa antes da gente já Não, ótimo. O interessante aí, quando você contextualiza a obra, e que é fundamental da gente se lembrar disso, é que no século XIX é o período assim, de nascimento da maioria das ciências humanas que a gente conhece hoje, né? Então, você citou aí algumas, né? A própria sociologia como ciência, aí você fala da psicanálise, aí, aliás, tem uma série interessante aí no Netflix, ela é meio obscura, né? Meio sombria, não sei se você chegou a assistir, do Freud, né? Mostra pouco dessa... Não. No Freud, eu comecei a assistir, eu não me afinizei com ela. Com série, eu sou igual a gato, sabe? Assim, eu tenho que escolher aquilo ali pelo afeto, porque vai me tomar muito tempo. Eu gosto mais de filme. Aí, enquanto filme, você já deve ter visto, o enredo de Freud, Além da Vida, foi feito por Sartre. Que era um enredo, que era um filme de 24 horas. Aí o produtor disse, olha, se não vai dar 24 horas, ele conseguiu reduzir para 3 horas e meia de filme. Mais ou menos igual bom também.
Mas ali nessa série, para quem, né, de repente quiser assistir, mostra o nascimento dessas ciências, né? Esse momento mesmo em que o positivismo, como você mesmo citou, ele traz uma influência para as ciências humanas, né? De certa forma, o que acontece? Eles começam a estudar os fenômenos sociais dessa forma, meio que, olha, eu sou um mero espectador de uma experiência, e é interessante como isso vem para a obra, né, para as obras literárias, igual você falou. O Luiz de Azevedo chegar a viver num cortiço. E é muito interessante isso, né? Porque aí a gente tem que lembrar de uma outra coisa que às vezes, e aí eu vou trazer um pouco para a questão da discussão política que existe hoje, né? Hoje acontece muito das pessoas escreverem sobre assuntos ou opinarem sobre assuntos que não conhecem, nem teoricamente Sim. falando e nem na prática. E isso é muito complicado, né? E aí entra o achismo. Humberto Eco, só te interrompendo, porque não é John Kleber, que nem você faz, né? Humberto Eco, que é um historiador e jornalista italiano, né? Que escreveu virou filme, né? O Nome da Rosa. Ele tem uma obra de linguística que ele fala sobre isso que você está dizendo. Ele fala que a internet, ela deu voz para o idiota da aldeia. Mas será que não seria interessante, democraticamente, que ele também tivesse voz, né? Com certeza. Com certeza. Então, mas as conversas ficaram horizontalizadas, né? Com excesso. Por exemplo, a gente vê uma conversa como essa que a gente está tendo aqui há 3 semanas mais ou menos, né? E de repente você vê uma live de um besteirol e tem lá 1,5 milhão de pessoas. Entendeu? Sim. Então, é muito discrepante, né? E essa coisa de repente, entre aspas, idiota tem voz, é igual você falou, sob o ponto de vista democrático, isso é importantíssimo. Só que, quando a gente vê uma obra dessa sendo construída, né, do sujeito ir conhecer o ambiente para escrever sobre, nos deixa muito mais desconfortáveis, por exemplo, em falar sobre um assunto que de repente eu, por exemplo, me sinto super desconfortável, né? Se eu falar de um assunto que eu não tenha lido, que eu não tenha conhecido. Tem gente que chega, porque lá nos Estados Unidos, acontece muito que eu dou aula de geografia, né, de geopolítica. Professor, porque eu fiquei sabendo que lá nos Estados Unidos é assim, assim, assado. Aí eu sempre pergunto, falo, tá, como é que você ficou sabendo disso? Né? Porque, assim, esses dias mesmo eu estava conversando com o Daniel, né? O marido da Lorena, o pessoal que toca com a gente aí de vez em quando, né? Eu estava conversando sobre isso. Eles foram para os Estados Unidos tem pouco tempo, né? E aí eu até fiz a pergunta para ele. Falei, cara, de verdade, é diferente quando você vai lá, né? É diferente do que você ouve falar. Falei, Rodrigo, eu falo, por isso que a gente tem que ir até o local, ou ler sobre, né? E aí ler sobre não é só ficar lendo postagens no Facebook ou postagens no Instagram, no WhatsApp, né? Então, daí a importância da gente ter esse cuidado. Para opinar sobre alguma coisa, você tem que construir, né? Porque dar opinião hoje... Nem lendo um monte de coisa como a gente lê, a gente não é autoridade. Não, ninguém... Primeiro que ninguém é autoridade, né? Nós somos só curiosos, mas curiosos. Um pouquinho, é isso aí. O Leandro falou aqui, o Leandro Dutra aqui, ó. Putz, falou tudo. Opinar em coisas que a pessoa não sabe nada, né? Fica um negócio complicado. Igual a pessoa chegar hoje e falar, porque os professores... Eu ouço muito, né? Porque os professores... Ou então, porque os médicos... Aí, você tem que se perguntar, peraí, como é que você está falando do que está acontecendo com a vida dos médicos? Você conversou com algum médico? Você é médico? Você está vendo o que está acontecendo lá, né? Ou é só pelo... Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação. Zé Alfredo mandou um Nelson Rodrigues. Zé, adoro essa frase dele. A unanimidade é burra. Né? Professor Claudinho gosta muito dessa frase também, que eu já vi repetindo isso aí. Adriene falando aqui, ó. A instituição a ser beneficiada é a Escola Infantil Catarina Cerdini, né, das Irmãs Ursulinas. Né? A doação que a gente está pedindo é 1 litro de leite, né? E o posto de arrecadação lá no drive-thru do colégio, né? Que eu falei no comecinho da live, ela, como sempre, né, muito organizada. Lembrando, um abração, Adriene, nossa coordenadora lá do Marista, né?
muito E a gente competente. agradece o pessoal da semana passada que nos ajudou com as doações já arrecadadas. Né? Sim, e que foi um sucesso, foi bem bacana. O pessoal está bem engajado aí. Mas vai lá, Gustavão, continua aí sua fala. Bom, agora enquanto o enredo, como eu disse, não é tão importante, porque mais importante é as teorias que estão perpassando pela história. Mas o enredo, muitos alunos se confundem e têm que prestar um pouquinho de atenção na hora do vestibular, com a seguinte pergunta: quem é o personagem principal? Quem é o protagonista? E todo mundo vai lá e letra A, João Romão. Quando a obra é naturalista, quando a obra trabalha em ambientes coletivos e trabalha esses aspectos zoomorfizados da existência humana, o meio é que é o mais importante. Então a obra não se chama João Romão, ela se chama o Cortiço. Pode falar. Boa. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Uma coisa que eu percebo que muita gente se confunde, porque a gente está falando de uma obra de um período aí do realismo-naturalismo. Eu queria, cara, que você fizesse essa divisão, essa caracterização desse período, até para a gente contextualizar melhor a obra e falar das pequenas... é um período que eu gosto muito, inclusive, na literatura, você sabe disso. Mas, por favor, faz aí um resuminho para o pessoal aí das diferenças e das características. Eu vou começar confundindo, né? Toda obra naturalista é realista e nem toda realista é naturalista. É naturalista. Vamos lá. O que isso quer dizer? A obra, para ser realista, ela tem que ser verossímil para fazer oposição ao romântico. Então, nada de fantasia, é uma obra fotográfica. Quando a gente lê Dom Casmurro, Quincas Borba ou Memórias Póstumas, nós estamos trabalhando na linha daquilo que poderia ter acontecido na realidade. Então, essa obra é realista. Nesse sentido, o Cortiço também é realista, porque ele aborda aspectos de acontecimentos que estão no cotidiano de uma sociedade favelizada até hoje, né? Então, as favelas vivem coisas que estão dentro da obra, por isso ela é verossímil. Agora, enquanto o realismo se preocupa numa análise, numa sondagem psicológica para saber o que você está pensando, por exemplo, você está parado nesse momento e me olhando, mas o seu cérebro não parou. O seu cérebro está formulando perguntas, está elaborando situações. Então, baseando-se nos estudos freudianos, o narrador realista, ele entra nesse seu inconsciente e expõe para as pessoas o que você está pensando. E, na verdade, você não está pensando só coisas relativas a essa live. Você fala para mim coisas relativas a essa live, mas o seu cérebro pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Né? E esse 1 milhão de coisas, existem, dentre elas, coisas que podem ser externalizadas e coisas que não podem. O narrador realista, ele destrói a gente, porque ele retira o que era proibido e expõe à sociedade. O naturalista, ele não está no campo da análise psicológica. O naturalista, ele está no campo da análise física, do contato, da imanência. Né? Então, os personagens, eles são mais automatizados e estereotipados. Então, se aquele personagem ele tem um layout de ladrão, você é induzido a pensar assim, né, pela roupa que ele veste, o jeito que ele fala, que ele se comporta. Aí entra o determinismo, né, do lombroso. Exatamente. O lombroso, determinismo. Se ele tem um jeito de sexualizado, é porque ele é sexualizado. Então, os estereótipos são muito bem marcados na obra naturalista e o personagem se aproxima do universo animal. Por isso, quando passa a Rita Baiana, ninguém fala assim, nossa, olha que moça bonita que atravessa essa rua. Eles vão usar expressões do tipo, veja, ela vai com anca de égua bravia. Ou seja, ela vai rebolando de uma certa forma no seu jeito de andar, mas a forma de expressão é animalizada. Então, quando a obra ela é só documental e verossímil, ou faz abordagem psicológica, nós chamamos de realista. Quando ela faz a verossimilhança, mais uma abordagem biológica e sociológica, nós chamamos de naturalista. Porque não pode confundir com o naturalismo do índio, de andar nude, ser ingênuo. Né? Naturalismo aqui é outra nuance. Né? E aí, na hora que você falou do zoomorfismo e tal, tem uma imagem que é muito forte para mim, que é o despertar no Cortiço, né? O jeito que ele narra, cara, aquela parte é muito, muito bacana de você perceber, né? Porque ali não são pessoas, né? Porque ele fala ali que
né, de Exatamente. lavar as Fala que são fuças. machos e fêmeas. Exatamente. No romantismo, a gente chamava as pessoas de cavalheiros e damas. Sim. No realismo, a gente chamava de homens e mulheres. No naturalismo, de machos e fêmeas. Machos e fêmeas. Quando o cortiço acordava, havia um zum, zum, zum danado. Quer dizer, isso significa que eles parecem abelhas, né? Fazendo barulho a todo momento. Né? Até pelas moradias, né, cara? As mãos. Eles lavavam as mãos nas bicas de água, esfregando as fuças. A fuça é uma parte do porco, né? Então, as mulheres levantavam o cabelo para cima do casco. Então, o casco é outra parte de animal. Então, o que o Luiz está tentando provar? Tentando provar que nós estamos na linha darwinista de evolução biológica. Em que o cortiço, na primeira versão, a gente pode associar como sendo uma célula procarionte, é aquela célula em que o núcleo não vem dividido pela carioteca, ele fica ali plasmando com as outras organelas, e depois que ele consegue o seu projeto, que é ficar rico e virar barão, né, uma espécie de senador do império, uma coisa assim, ele reconstrói o cortiço como se fosse um condomínio de luxo, né, com hora para entrar, com hora para sair, com ruas alargadas, iluminação, guarita, troca aquele pessoal por um pessoal de classe média, trabalhadores públicos e tal, né? E aí a gente vê que o cortiço, ele acompanha a evolução material do próprio dono João Romão. Nós temos, então, uma transformação de uma célula, de uma célula procarionte para a célula eucarionte. Gostei da analogia. Gostei da analogia. Então, mas é interessante a gente pensar que nessa analogia a transformação é só biológica. Na vida de João Romão, a transformação é só material. Não tem uma transformação moral. Ele continua o mesmo canalha de sempre. Isso nos faz perceber que o dinheiro nessa obra ele serve para disfarçar as nossas imoralidades, no sentido de que a nossa aparência está melhor, estamos agora bem vestidos, com terno, gravata, óculos, mas o canalha dentro de nós continua. Então a aparência é diferente da essência. Lá no romantismo, a aparência era igual à essência. Se o cara era bonito, ele era herói. Ele era feio, ele era um vilão. Agora já não dá mais para perceber isso. Muito bacana. Muito bom. E trazendo um pouco para a geografia e a questão da obra, né? Aí a gente pega aí fim do século XIX, né? Igual você estava comentando já, né? Do iniciozinho de uma certa urbanização, né? Uma vida urbana no Rio, São Paulo, né? E já na época, eles já levantam uma questão que para a geografia, inclusive para a geografia da UFA, é super importante, que é a questão do déficit habitacional, da falta de moradia, que é um problema que lá atrás ele estava presente já. Você falou do Dom Casmurro, você citou aí o Cortiço, então já estava presente lá no século XIX e que ainda é um tema super atual, né? Então, e é importante para quem vai prestar a UFA e lembrar que a falta de moradia no Brasil, ela está muito mais associada a questões políticas, de escolhas políticas, questões estruturais, do que, por exemplo, falta de imóveis. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque os vestibulares tentam te confundir. Então o que acontece? No Brasil, nós temos diversos imóveis vazios e diversas famílias sem moradia, certo? É uma realidade que a gente vê, a gente está falando do século XIX. Essa é uma intervenção legal, de baixo custo, que o aluno esquece de colocar isso na redação. Então. Ele acha que tem que construir mais casas para ajudar esse pessoal. E não é, né? E aí entra numa questão, Gustavo, muita gente confunde. Então, o déficit habitacional, a causa, quais são as principais causas? Número 1, primeira causa, que eu acho fundamental a gente falar, o elevado preço dos imóveis no Brasil. Esse elevado preço dos imóveis no Brasil está muito associado à especulação imobiliária. O pessoal do Objetivo de Ituverava entrou aí hoje, né? Coincidentemente, eu dei essa aula lá sexta-feira, eu estava falando sobre isso. No Brasil, tem muita gente que investe em imóvel, né? Então o cara compra o imóvel para deixar valorizando e daqui a um tempo vender esse imóvel mais caro. Aqui no Brasil, o pessoal vai fazer loteamento. Então você tem a mancha urbana,
Aí o sujeito é dono de toda uma área, né, de imóveis rurais, né? Aí o que acontece? O sujeito, ao invés de fazer o loteamento já colado onde tem cidade construída, não, ele faz o loteamento lá distante, deixando um vazio entre a cidade construída e o loteamento. Isso a gente vê em Uberaba, não precisa ir muito longe não. E por que ele faz isso? Porque aquela população que está lá mais afastada vai pressionar o poder público para o poder público criar uma infraestrutura de ligação daquele loteamento que está distante com o resto da cidade. Então aí a prefeitura acaba ficando com o custo de abrir ruas, avenidas, esgoto, a parte toda de saneamento, distribuição de água, energia, iluminação pública, que, a princípio, quando um cara vai fazer um loteamento, ele é responsável por isso. Quando fazem propaganda, loteamentos com lotes com total infraestrutura, água, esgoto, cara, isso é propaganda enganosa, porque todo loteamento tem que ter isso. Isso está lá no Estatuto da Cidade, né? Então, ó, primeira causa do déficit habitacional é o elevado custo dos imóveis por conta dessa especulação imobiliária principalmente. Segunda grande causa, né, desse déficit habitacional, o baixo poder aquisitivo da população, que não consegue comprar esse imóvel, né? E terceiro, a dificuldade que você tem de obter financiamento. Então esses são os 3 principais motivos, né? A falta de imóveis, ela não entraria como um dos principais motivos, né? O grande problema do Brasil é que a gente tem o imóvel e tem as pessoas que têm necessidade, mas a gente não consegue juntar a fome com a vontade de comer, né? Tentativas de solução para o déficit habitacional, né, para a falta de moradia no Brasil. A aprovação do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, que prevê a possibilidade da reforma urbana, ou seja, de desapropriar imóveis urbanos que não estão seguindo a finalidade social. Por exemplo, se você tem um terreno que está parado em plena Leopoldina de Oliveira, aquele terreno está usando saneamento, ele está usando iluminação pública, ele está usando todos os recursos que todo mundo paga. Então, nada mais justo que aquele terreno sirva para habitação. Se aquele indivíduo não deu a destinação, ele tem que ser desapropriado. Oi. Em cima disso que você está falando, como que a obra foca isso? Ela mostra essa ausência do Estado e ela promove, então, a chegada do empresário. A gente poderia fazer um tratado geral sobre isso, né? Então, aí vem o João Romão. O João Romão era funcionário de uma mercearia no Rio de Janeiro, ele é português, e o patrão dele se enriqueceu e quis voltar para Portugal. Então ele herda, ele nem precisou comprar, ele herda a mercearia, como se fosse o saldo do acerto ali de contas dele, e ele começa a sua microcidade. Então é nesse sentido de ausência do Estado que ele começa a roubar tijolos da pedreira para ir construindo muros e casinhas, laje em cima de laje, uma do lado da outra e tal. Porque como ele está vendo que a demanda por moradia é muito grande, o Estado não foi presente, não age. Ele fez, e como o Estado não é presente, para fazer essa organização que você propôs, ele também não vai estar presente para punir esse João Romão, porque ele vai ter o João Romão um aliado. Ele vai dizer, olha, ele está construindo alguma coisa precária, o povo está gostando, não está reclamando, diminuiu a pressão contra a governabilidade. Né? E aí, então, o João Romão passa a ser uma espécie de administrador ali. Quando ele conhece Bertoleza, que é uma negra que fugiu do seu antigo senhor, e ele ficou sabendo que ela tinha um certo dinheiro guardado para pagar a carta de alforria, ele propõe uma vida conjunta, uma espécie de casamento interracial ali, né, de morar junto, né, de uma união estável pela linguagem jurídica, que na época o casamento não existia, interracial era proibido, né? Então ele passa a explorar essa negra, eles vão roubar essa pedreira, gente que vinha morar ali, alugava e trabalhava na pedreira. Com o passar de um ano, isso é no bairro de Botafogo, né, um bairro pobre lá do Rio de Janeiro, eles conseguiram comprar, inclusive, a pedreira. Então virou ali, ó, uma espécie de micromundo, que abre o pressuposto até para você falar um pouquinho sobre o trabalho. Porque quem trabalhava na pedreira trabalhava sob condições
do século XIX, né? Então você já sabe, sem descanso remunerado, sem férias, sem carteira assinada, o contrato era verbal, né? Sem nenhum tipo. Morava no cortiço e comprava na mercearia. De modo que o sujeito, no final do mês, ele não recebia dinheiro, ele recebia um papel dizendo quanto ele devia. Então você consumiu tanto, gastou tanto. Olha a escravidão por dívida aí. A escravidão por dívida, análoga à escravidão que hoje nós temos. Como sonho até das hoje. meninas que querem ser modelos, né, elas vão para a Europa, chegam lá, elas não têm como voltar e tem que se prostituir para poder voltar. E até hoje, muita gente vem morar, a gente chama o pessoal de Paraíba, numa espécie de preconceito, que a gente coloca todo mundo junto, e não são nem, às vezes nem são da Paraíba, né? E a gente reclama que eles ficam assim na porta das casas, vendo as pessoas passarem, né? Mas você já imaginou como seria lá dentro? 30, 40 pessoas morando numa casa só. Como seria o banheiro? Como seriam as camas? Será que dá para ficar lá dentro ou é melhor ficar na rua vendo as pessoas passarem depois de um dia de trabalho? Né? Complicado, hein? Entendeu? Então essa realidade se repete. Então gerou o tema aí, ó, uma questão do trabalho, né? Gerou a questão da moradia que você já citou. Hoje se fala muito do auxílio da renda mínima, que não seria necessário, renda que agrada a esquerda e a direita ao mesmo tempo, né? E a Sabra é muito grande nesse aspecto, até de macrocefalia urbana também, né? Pode completar. O Leandro Dutra foi nosso aluno já tem um tempinho, hein? O Leandro muito bom aluno. Está formando agora. Deve estar formando em medicina agora. Aluno brilhante, nosso, muito carinhoso com a gente e tal. Ele está falando aqui, ó, um abração, viu, Leandro? Está falando o seguinte, ó, pode-se dizer que a evolução do cortiço, materialmente falando, pode ser uma ilustração da falta de planejamento na construção de muitas cidades brasileiras. É o que o Gustavo acabou de falar. É isso mesmo, viu, Leandro? É por aí. E assim, eu não sei se você percebe isso, mas à medida em que ele vai melhorando, Gustavo, ali a estrutura do cortiço, o que acontece com as pessoas mais pobres que viviam ali? Elas têm que sair de lá, né? Elas vão para outro cortiço. Inclusive tem dois na obra, que é o Cabeça de Gato e os Carapicos. Esse cortiço inicial se chama Carapicos. Eu creio que ali é o surgimento de Flamengo e Botafogo, da rixa, alguma coisa assim, né? E quem ficava endividado tinha que ir para os Cabeças de Gato. Quando a gente chegar na história do segundo português, o segundo português é o Miranda, o terceiro português que veio para cá, que foi dessa obra, é o Jerônimo. O Jerônimo, ele veio para trabalhar, ele não consegue ficar rico porque ele é honesto. Grande ironia, né? Então ele trabalha na pedreira, ele se esforça, ele tem família, a filha dele estuda em colégio particular, né? Ele é o símbolo do determinismo, porque ele foi passo a passo absorvendo os costumes brasileiros. Então logo ele deixou de tomar vinho e passou a tomar cachaça, logo ele abandonou o bacalhau e começou a comer feijoada, mostrando que o calor dos trópicos é muito grande. Ele abandona a esposa dele para ficar com Rita Baiana, e na briga, porque a Rita Baiana tinha um namorado que era um capoeirista. Então, na briga que eles fazem ali, o capoeirista acaba sangrando a barriga desse Jerônimo com um canivete e, com medo de retaliação, ele vai para esse outro cortiço, que é o cortiço Cabeça de Gato. Né? Então, aí cria-se agora a ideia de uma briga ali, tem uma luta entre os dois cortiços, em que a polícia chega, e a hora que a polícia chega, esse é o momento deles se unirem. Muito parecido com Portugal e Espanha, na União Ibérica contra os muçulmanos, né? Ou seja, chegou um inimigo que é maior, que é o Estado. Então a gente esquece a nossa inimigo comum. Aqui. Exatamente, ó. Então, momentâneo, a gente briga depois, né? Depois da manhã, mas agora vamos unir. Não, tá tudo bem aqui, ser policial, não sei o quê, porque o Estado não pode atrapalhar a nossa organização. As milícias hoje, no morro, para gravar a tropa de elite, por exemplo, né? Quer dizer, há toda uma preparação e o Estado não vai participar disso. Aqui, ó, o Leandro até complementou aqui, ó, porque o João Romão vai melhorando o cortiço conforme ele acha que consegue mais dinheiro, né, mais lucro. E nunca em relação ao conforto, e nunca em relação ao conforto e otimização do espaço. Ele não está preocupado em urbanizar, em melhorar a condição de vida do pessoal. Ele está preocupado, né? Exatamente. Com o dinheiro, né? Dono de cortiço, dono de favela, que está preocupado em melhorar a condição das pessoas ali, chama Seu Barriga. Seu Barriga foi pintar a vila e levou todo mundo para Acapulco.
deixou o pessoal passar um final de semana na casa dele, entendeu? Seu Madruga deve 14 meses de aluguel, nunca foi expulso, continua morando lá até hoje. Então, esse é o dono de cortiço romântico. Esse é o que se preocupa, esse é que cuida, que zela. O João Romão é o oposto. O João Romão está fazendo tudo. Porque nós tínhamos na escala social 3 níveis, né? Nós tínhamos lá o pessoal do Império, que era o imperador, né? Quem está abaixo dele, duque, marquês, barão, e que cuidavam da administração do nosso Brasil. Embaixo, no meio dessa pirâmide, nós tínhamos os brancos trabalhadores, que aí entra João Romão, e nós temos mais abaixo, na base da pirâmide, os negros escravizados. O que vai acontecer? A classe do branco, ela pressiona para subir de classe, tentando explorar o trabalho, por isso que João Romão e Bertoleza trabalham do mesmo jeito, mas o dinheiro só fica com ele. Quando ele consegue o dinheiro suficiente, ele compra o título de barão. Agora eu quero que você comente isso aí para o pessoal. Olha qual a importância de transferir dinheiro para o Império comprando esse título de nobreza. Significa que a partir dali ele vai ter todos os seus deslizes perdoados, como se ele tivesse acabado de ser um cidadão. Ele vai ganhar o que hoje a gente chama de imunidade parlamentar e foro privilegiado. Eu sou Rodrigo. O que você acha disso? O que eu acho disso que eu nem colocaria como imunidade parlamentar e foro privilegiado essa situação pelo seguinte, nesse caso, tem coisa muito pior do que isso ainda, professor Gustavo. Sabe o que é? Tem um pessoal que percebeu, e não só no Brasil, no mundo isso acontece, que é muito mais fácil do que você ocupar um cargo público, porque você fica muito exposto, é você articular toda essa questão política e tendo as costas quentes, por exemplo, bancando a campanha de alguns aí, né? Então, muitos empresários brasileiros corruptos, por exemplo, foram envolvidos aí, a gente viu aí por todo o que aconteceu aí com essa operação Lava Jato, né? Como é que muitos empresários corruptos faziam? Eles não precisavam aparecer. Eles estavam dominando politicamente brasileiro, e creio eu que isso não tenha mudado muito, né? Mas tudo bem, talvez só tenham mudado as cartas, né? E por que isso não muda? Isso não é porque é um governo de esquerda ou de direita, isso parece que está arraigado, né, infelizmente, culturalmente no Brasil, mas, quer dizer, não, eu sou amigo do rei, né? Infelizmente é o que acontece, e aí onde esses deslizes, né, são vistos assim de forma mais branda. O professor Zé Alfredo fez um comentário aqui, cara, que entra para um outro tema que costuma cair muito lá na geografia da UFO, que tem tudo a ver com o cortiço, que ele falou o seguinte, olha a contribuição dele, que bacana. O maior cortiço do Rio de Janeiro no início do século XIX se chamava Cabeça de Porco, né? Derrubado na reforma sanitarista e urbanista, né, do Oswaldo Cruz, né? E aí, cara, o que acontece? E ele até complementa. Aí, é uma ironia do próprio Luiz Azevedo, né? Sim, é uma referência, né? E aí ele fala, e claro, do prefeito, né, Pereira Passo. O que o Zé Alfredo coloca aqui, professor Zé Alfredo, amigo nosso, coloca aqui, nos remete a uma outra questão social urbana que é muito trabalhada na UF também, que é o fenômeno da gentrificação. Muita gente confunde, não é gentrificação. Por quê? Porque, na verdade, a gente foi lá e roubou um termo em inglês, a palavra ela deriva de gentry, né? Ou seja, de nobre. Então, ao invés da gente falar enobrecimento, que seria muito mais fácil para quem está estudando, aí os caras resolveram puxar a palavra do inglês, que tem nada a ver, aí ficou gentrificação. Mas o que é esse fenômeno da gentrificação? É o que o Zé Alfredo acabou de citar. Investimentos públicos ou privados, por muitas vezes com aquela desculpa de revitalização do centro da cidade, acaba expulsando a população dali, né? E essa população vai viver em outras áreas periféricas com muito piores condições. Sabe como é que isso acontece? Por exemplo, geralmente os centros das cidades, né, mais antigas, o centro das grandes cidades, igual São Paulo, a gente tem áreas do centro de São Paulo muito degradadas, né? Aí o que acontece? Os imóveis daquela área degradada, eles desvalorizam muito.
Então, quem é dono de um imóvel daquele cobra um aluguel muito barato. Quem é que vive ali? O pessoal que só dá conta de pagar aquele aluguel barato, que é a população de baixa renda. Aí o que acontece? Que vende bolo ali na rua. Exato, que se vira. Que vende. Exatamente. E outra, eles preferem morar ali do que morar 2 horas e meia daquela região. Claro, por quê? Porque ele está morando do lado do trabalho dele, de onde ele ganha o pão, né? E aí o que acontece? Às vezes chega, igual fizeram, muito bem lembrado aí pelo Zé Alfredo, né, com essa reforma sanitarista do Oswaldo Cruz. Na verdade, o que eles estavam fazendo era gentrificação. Não, vamos dar uma limpada aqui nessa área aqui para a gente, né, valorizar essa área e a gente varre a sujeira para debaixo do tapete. Acontece muito. Então chega lá a prefeitura, chega lá, ou então pode ser um investimento público, privado também, né? Chega lá a prefeitura e fala assim, ó, tá vendo esses prédios antigos? Vamos fazer o seguinte, vamos derrubar isso daqui e fazer um viaduto. Às vezes nem precisava daquele viaduto, né? Então já faz isso para derrubar, e quando derruba e começa a revitalização, todos os imóveis ali em volta, eles valorizam. Aí o que acontece? Aquela população de baixa renda que vivia, conseguia viver ali com os aluguéis, já não consegue, porque o imóvel valorizou, evidentemente, o valor do aluguel é calculado de uma porcentagem do valor total do imóvel, existe uma expulsão dessa população de baixa renda daquela região central. E aí entra no que você falou. Essa pessoa que vivia de vender as coisas ali no centro e morava perto do trabalho, vai haver uma periferização dessa mão de obra. Esses caras vão ser mandados lá, né? Não vou nem falar para onde. Então, é um problema sério que acontece aqui. Isso aí foi o que a gente citou na semana passada na Cor Púrpura, quando a Inglaterra mandou invadir a região de Olinca, construindo ferrovias, né? Ela vai inflacionar o valor de moradia, né, de custo de vida naquela região, e as pessoas vão ter que sempre ir para mais longe. Sim. Né? Ó, bom, só tá lembrando... nosso tempo? Como é que tá aí? Então, isso que eu tô olhando aqui. Faltam 10 minutinhos, a gente já vai caminhando para o final. Deixa eu só relembrar. A gente está aqui nessa live, né, arrecadando doações de leite. Essa semana são doações de leite, tá? Destinadas à Escola Infantil Catarina Cetadini, tá? Das Irmãs Ursolinas. O ponto de entrega, a gente fez uma parceria aí com o Colégio Marista para que não tenha perigo nenhum de contágio e tal. Você vai deixar lá na porta do colégio, tem o drive-thru, tem a caixinha lá. O pessoal que já foi doar já sabe como funciona. Então a gente está recolhendo litro de leite, o horário das 8 às 11 da manhã, quem precisar ir pela manhã, ou das 14 às 17, quem precisar ir à tarde, tá? Outra lembrança também, hoje começa, a gente já postei lá no meu Instagram, a gente começa aí o sorteio, né, do livro Projeto Circulando, do nosso amigo Myron, tá? Um livro muito bonito. É só seguir muito as regrinhas lá, tá? Curtir, comentar, tá? Então tá lá a regrinha, depois você segue. O livro é muito bacana. E para quem não ganhar o livro, pode pedir, né? Ele ainda tem alguns exemplares, vão comprar, ajudar, né? A gente tem que ajudar aí os artistas da cidade, porque, né, a gente está vivenciando um momento mesmo de fechamento, né? Bom, e lembrando também que no sábado que vem tem o nosso primeiro sarau online. A gente vai fazer por videoconferência. 3 da tarde, tá? A gente vai fazer por videoconferência, pelo Zoom. A gente vai disponibilizar o link no dia, lá no grupo criado só para fazer inscrição. Como é que eu faço a inscrição, Rodrigo? Você vai clicar lá no link que tem lá no meu perfil, lá do Instagram. Você tem lá na bio, né, tem um link, você clica, ele vai te direcionar, tá? Já lá pro grupo. Se você quiser só participar, só assistir, só você entrar no grupo, você já vai estar lá no grupo, no sábado você vai receber o link. Se você quiser ler um texto ou cantar uma música lá no nosso sarau, o que você faz? Você vai entrar lá no grupo e falar que você vai ler o livro tal, o texto. Manda para mim o texto, a gente vai fazer um e-book para disponibilizar para todo mundo, tá? Professor Adriano Donizete, vou ler aqui o recadinho dele. Fala, meus amigos, muito bom. E ainda estão financiando a rachadinha, as fake news, a velha política continua em pleno vapor. Infelizmente, viu? O modelo foi copiado pelo Barão de Haussmann.
na reforma urbana de Paris. Eu escutei um galo cantar. Você tem galo aí no seu quintal? Aquele galinha? Não, cara, é a Cecília que tá tocando terror aqui. Ai, ai. Aqui, ó, o Zé Alfredo tá falando aqui, ó, que os textos do livro, né, do projeto Circulando, são dele, são do Zé Alfredo, né, com fotografias lindíssimas. Então, cara, olha aí, com o texto do Zé Alfredo e o trabalho do Myron, gente, vai lá. Tomara que você ganhe esse livro aí, que você vai gostar. Vai lá, professor Gustavo. Vamos para os finalmente. A gente tem aí 8 minutos. Vamos, né? Então vamos só fechar aqui os 3 portugueses que são mais importantes, né? O João Romão, ele veio para se enriquecer e conseguiu fazendo isso, fazendo uso da corrupção. O Jerônimo veio para se enriquecer via trabalho, não conseguiu, né? Ele sabe que o trabalho dignifica, o trabalho emancipa, né? Lá da ética protestante, ele é um representante que pode ser encaixado nessa nave, né? E o terceiro português é o Miranda, que veio também para se enriquecer, e ele casa com uma mulher rica, a Estela. E a Estela, ela tem compulsão sexual, ela tem relacionamento com todo mundo no centro da cidade, por isso ele opta por morar num sobrado ao lado do cortiço. Então muitos alunos perguntam, mas por que ele não se separa dela, professor? Porque ele não está casado por amor, não é uma obra romântica, ele está casado por dinheiro, ele veio para ficar rico e ficou, esse era o interesse. É para fazer uma crítica àquela literatura anterior que era do romântico, né? Então, de modo a ter um sobrado de cá, crescimento vertical e crescimento horizontal no cortiço. Tem uma foto clássica na internet de segregação social, né? Isso, segregação urbana. Social. Exatamente, né? Aí, a briga dos dois portugueses é que o Miranda quer comprar o cortiço para se afastar da podridão sexual e sonora que o cortiço oferece à família dele, né? Sagrada, conservadora, eu, você, 2 filhos e um cachorro, uma coisa assim, né? Muito bem. Aí, o João Romão quer comprar o sobrado para ampliar o seu poder, né, capitalista do cortiço. O que ele faz? Ele se casa com a filha do Miranda, né? Mas como? Ele não era casado com a Bertoleza? Ele era união estável, né? Ele era amigável, como a gente falava antigamente, né? Então, para tirar a Bertoleza de jogo, ele chama a polícia e apresenta aquela negra que fugiu do antigo senhor. Fala, não, mas eu tenho uma carta de alforria. A carta de alforria era falsa. Ele que fez a carta falsa. Não. Então, aí ela promove um suicídio, que de acordo com o livro do Durkheim, né, aquelas 3 classificações sobre o suicídio, anômico, altruísta e egoísta, ela acaba se matando ali, você depois classifica aí para o pessoal como é que significa esse suicídio, tá? Se matando, o caminho fica livre, termina a obra ele, então, morando no sobrado, casada com uma branca, rica, virgem, católica e heterossexual, né? Ele tinha feito um seguro residencial para o cortiço, que foi incendiado por uma bruxa chamada Paula. Dona Paula colocou fogo no cortiço, e todo mundo ali brigando, tentando salvar alguma coisa, tal, não sei o quê. E ele fumando calmamente um charuto, sorrindo, né? Porque ele vai ganhar muito dinheiro da Caixa Econômica, e aí ele reconstrói no final o cortiço como essa espécie de condomínio fechado, né? De condomínio rico, né? Agora com outro público selecionado. A gentrificação que eu falei. Exatamente. A gentrificação. Como que ele, agora barão, justificaria que ele é dono de uma favela? Não bate. Então o que ele faz? Ele troca o modelo de favela, né? Ele elitiza a favela. Ele faz esse nome aí que eu que sou gago, não dou conta de fazer. Como é que é o negócio aí? Gentrificação. Gentrificação. Eu vou conseguir daqui uns 2 anos, eu vou treinando aqui. Ó. É drive-thru, gentrificação. Minha língua vai cair, não vou dar. Mas é isso. Fala do suicídio aí, pra gente terminar. Ah, sim. Então, o Durkheim, ele tem essa concepção de que o suicídio ele tem muito mais uma veia social do que individual, né? Então, por exemplo, ele coloca aí o suicídio altruísta, quer dizer, aquela pessoa que se mata acreditando que está salvando a humanidade, né? Então, quer dizer... Uma auto-interação com a sociedade. Exata, porque ela tem uma auto-interação, o egoísta que praticamente não consegue ter a interação com a sociedade, né? Então,
o Durkheim ele tem essa percepção mais social e não individual. E aproveitando o Durkheim, Gustavo, todo ano quase, né, aparece lá na UFO o tal do fato social, né, do Durkheim. Então, fica a dica para o pessoal aí, dar uma estudadinha lá no fato social, né, do Durkheim. Professor Adriano está aí, certeza que ele fala disso pra caramba. Né? Como é que é? Exterior, maior e coercitivo. Isso, exatamente. Bem lembrado. Então, assim, dá uma olhadinha nisso, dá uma olhadinha. Em sociologia, cara, da UFO, é assim, você tem lá, né, o Augusto Comte, claro, sempre aparece, porque, né, foi um dos expoentes iniciais. Aí você tem o Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, né, que vai fechar aí os clássicos, lógico. Aí a UF também trabalha a sociologia com os outros temas e tal, mas é importante conhecer um pouquinho da teoria de cada um desses aí, né? Dando um pitacozinho aí na parte de sociologia, né? Ah lá, o Adriano até falou, com certeza cai fato social. O Adriano falando, cara, professor de sociologia aí, então não tem erro. Ó, a gente tem 2 minutos para dar um tchau pro pessoal aí, agradecer demais a presença de todo mundo. Participem do sorteio dessa semana. Semana que vem a gente vai fazer aquela bagunça do sorteio de novo aí, hein, Gustavo? Tá? Beleza. Gustavo, muito obrigado aí. Vamos deixar a live salva para o pessoal que não pôde participar, que está aí junto com as mamães, né, prestigiando essa que hoje tem como seu dia especial, né? Então, um abraço a todas as mamães, todas as mulheres que são importantes para nós e para a mãe dos nossos filhos também, né? Exatamente. Que cuidam tão bem dessas crianças, que educam tão bem, né? Bom demais. Ó o Leandro, que bom aí, bom demais assistir esse papo. Que bom, Leandro, a gente fica feliz demais, cara. Né? Um aluno que há muito tempo já saiu aí, né, dos nossos olhos, né, Gustavo? Né? Foi para ganhar o mundo, a gente fica muito feliz e é uma coisa tá fazendo que certinho, né? Tá fazendo, claro. Ó, o Zé Alfredo agradece. Que aula, Zé? Você que ajudou aqui, cara. Que é isso? Quem somos nós para dar aula pro Zé Alfredo, pro Adriano? É só um bate-papo. Só fera, só fera. Gente, muitíssimo obrigado. Um beijão para todas as mães aí, tá certo? E semana que vem tem mais. Qual que é a obra da semana que vem, Gustavo? Vamos de contos negreiros? A gente retoma a temática negra. Beleza. Fechou. Beleza. Um abração, manda um abração para todo mundo aí. Vou te mandar você ler essa semana, então. Pode mandar. Um abração, meu amigo. Tchau para vocês, gente. Obrigado pela presença de todo mundo.